Febre da internet. Bebê reborn gera polêmica e vira tema de debate no Congresso. Aumento do número de fumantes no Brasil liga alerta para a saúde pública. Desembargador Rogério Medeiros marca a abertura da Semana Jurídica da Univale. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Rio Doce. Bonecos reborns que imitam bebês reais viraram febre na internet e agora são tema de debate no Congresso. O projeto de lei propõe restringir o uso em locais públicos e filas preferenciais, acendendo um alerta sobre vínculos emocionais e saúde mental. Conhecidos como os bebês reborn, que em tradução livre significa bebê renascido, esses bonecos hiperrealistas têm sido adotados por adultos que passam a simular com eles cuidados típicos da vida real. São bebês de alto custo, então eles são feitos ali com cabelos, com um peso muito semelhante ao de um recém-nascido, ao de um bebê, muitas vezes até o cheirinho. E não só a minha visão e a visão da psicologia, mas a visão da psicanálise, que é a abordagem que eu utilizo aí como orientação na psicoterapia, poderia compreender esse fenômeno como a manifestação ali de alguns desejos inconscientes, de repente a superação de alguma questão que tenha ficado lá na infância, algumas defesas psíquicas, algumas regressões emocionais. Segundo a psicologia, esse tipo de interação pode ser considerado normal, desde que não ultrapasse os limites do bom senso e da realidade. Quando o apego se torna excessivo, os cuidados podem deixar de ser um simples hobby e evoluir para um problema de saúde mental. Existe ali uma linha, entre o saudável e o patológico, É importante que a gente frise, que ali para alguns pontos específicos, o fenômeno, os bebês, eles podem sim ser utilizados ali como um recurso, como um fim terapêutico, principalmente para famílias que sofreram ali alguma perca gestacional, que estão ali enfrentando, que estão passando, pelo processo do luto perinatal, é utilizado sim como um recurso, mas o que vai distinguir essa linha aí entre o patológico e o normal não seria o objeto em si, mas sim a função psíquica desse sujeito frente a essa situação, se esse sujeito ele está conseguindo distinguir ali a fantasia, o que é real do que realmente não é real. Esse hobby surgiu na década de 1990, portanto, não é exatamente uma novidade. O que é novo é a polêmica que vem se formando nos últimos anos em torno do uso dos bebês reborn. A psicóloga reforça que não existe um perfil psicológico específico para quem adota esse tipo de prática, mas alerta, é importante que esse recurso seja utilizado com cautela e equilíbrio. A partir do momento em que essa pessoa ela deixa de brincar com esse objeto que é inanimado e ela passa a dar vida a esse objeto, é aí que a gente fica de olho, porque essa pessoa ela pode estar tendo ali algum comprometimento mesmo, que existe uma causa. Então, assim, convido a sociedade a olhar para essa questão com mais empatia, É preciso compreender o que está acontecendo por trás. Pela primeira vez desde 2007, o Brasil registra um aumento no número de fumantes, com alta de 25% entre 2023 e 2024, segundo o Ministério da Saúde. Foi 20 anos atrás, Aline descobriu a gravidez e deu adeus ao cigarro. Eu tinha essa promessa comigo de que quando eu ficasse grávida eu iria parar de fumar. E foi isso que aconteceu, No dia que eu fiz o teste de gravidez, exatamente no dia, eu parei de fumar. A exposição ao tabaco, seja no útero da mãe ou na convivência com o fumante, causa aproximadamente 200 mil mortes anuais de crianças menores de 5 anos no mundo. 90% das mortes de meninas e meninos nessa faixa etária estão em países mais pobres e com a maior quantidade de fumantes. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet analisou 94 nações de baixa e média renda, incluindo o Brasil. Apesar de o imposto que incide sobre o cigarro nesses países ter subido de 39% para 44% entre 2008 e 2020, apenas 10 deles tinham uma alíquota igual ou superior ao mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde,
que é de 75% do valor total de varejo. É uma política que não é ruim. Você tributar o cigarro, tributar a bebida, tributar produtos nocivos à saúde. Certo? Então, os estudos feitos em diversos países demonstram que existe uma relação direta com o imposto alto e a redução do tabagismo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a lei que proíbe o consumo de cigarros em ambientes fechados e a carga tributária acentuada podem evitar a morte de 1 milhão de crianças no país até 2050. Falando de redução de parto prematuro, de síndrome de morte súbita infantil, de situações como descolamento de placenta prévia e assim por diante, assim, que vão impactar nessa mortalidade relacionada com os desfechos materno-infantis. O Brasil, neste momento, ele precisa retomar a política de preços e impostos. E o momento atual é um momento de discussão, e eu acho que esse estudo, por exemplo, ele reforça a importância que tem, né, para o Brasil como um todo. Depois que virou mãe, a Aline nunca mais voltou a fumar. Ganhou qualidade de vida e 3 filhas que valeram o sacrifício. Depois que a gente é mãe, que a gente tem alguém no nosso ventre, né, um ser no nosso ventre, eu acho que a gente tem que pensar que você está com 2 corações, né, o seu e mais um batendo dentro de você. Então isso exige um pensamento, né, uma responsabilidade muito grande. E veja no próximo bloco. Desembargador Rogério Medeiros marca a abertura da Semana Jurídica da Univale. E o quadro de esportes com Osmar Xavier.